A cada ano aumentam os índices de obesidade infantil em todo o mundo, seja pela piora dos hábitos alimentares ou pela falta de atividades físicas. É importante tratar a obesidade infantil como uma epidemia mundial, já que a prevenção pode ser feita. E é isso que vamos tratar, né? Sobre isso vamos tratar agora com a endocrinologista pediatra Ana Luísa Aragão. Muito obrigada, doutora Ana. Dá a mão aqui, nós estamos aqui pertinho. A psicopedagoga Celeste Chicarelli. Chicarelli que falou? Chicarelli. Chicarelli, por isso tem uma xícara perto de você. Isso. Obrigada, Celeste, por ter vindo também. E também a nutricionista materno-infantil Letícia Oliveira. Letícia, obrigada também por ter vindo, querida. E daqui a pouco a Letícia também vai ensinar para a gente a receita de hoje, né? Então ela vai participar do bate-papo, ensinar a receita. Vamos explorar muito vocês três hoje, meninas, aqui no programa, porque realmente é um assunto muito importante e urgente, né? Um assunto urgente. Vai também falar sobre os alimentos, né? Que a gente tem que evitar. Sim, vou sim falar sobre os alimentos que a gente precisa evitar na saúde da família inteira, né? Da família inteira, não só dos filhos, com certeza. E até porque os pais são exemplo, né, para os filhos. Com certeza. E a gente vai falar sobre isso também. Vou começar aqui com a doutora Ana Luísa, que com certeza recebe muitas famílias no seu consultório, né, doutora Ana? Sim, todos os dias. Todos os dias. E realmente você percebe que a gente sabe que é um dado, né, pesquisas, os dados são alarmantes. E quais são as queixas da família? Elas geralmente têm autorresponsabilidade ou não? Sempre acham que a culpa é de alguém e não assumem essa responsabilidade da obesidade em relação aos filhos? É importante lembrar que muitas dessas famílias chegam ao consultório com a queixa de que a criança está gordinha, mas não identificam isso como uma doença. Acham que é um excesso de fofura ou que é saúde. E, dentre essas famílias, algumas acreditam que a causa da obesidade seja um problema hormonal. E isso na criança não é a regra, é a exceção. Então, assim, uma pequena parcela de casos de crianças obesas tem realmente um problema de tireoide ou algum outro distúrbio endócrino ou genético que é o causador dessa obesidade. Então, a gente tem que focar sempre nos hábitos saudáveis, porque isso aí vai explicar quase todos os casos que a gente conhece de obesidade na infância. Então, eles são sempre, é aquela história que eu falei, né? Sempre tem a culpa de, não, meu filho está assim porque tem um problema hormonal e não analisa o hábito da família, os hábitos da família, né? Celeste, você como psicopedagoga também, as escolas estão preocupadas com isso, inclusive, coincidentemente, as minhas duas filhas, uma está no 6º, outra no 8º ano, estão estudando também sobre essa questão da alimentação saudável, fazendo trabalhos. Eu vejo que as escolas, elas têm, pelo menos a escola onde elas estudam, eu acredito que a maioria delas hoje em dia, por ver essa necessidade, como esse número está alto, né? Elas estão trabalhando muito essas questões, já ensinando para as crianças desde cedo a conscientização mesmo da alimentação, da escolha, de fazer as boas escolhas. Você, como psicopedagoga, você também tem ajudado essas famílias a essas questões dos hábitos alimentares, de se tirar um pouco a televisão, de se voltar para a mesa, de se voltar para conversas, brincadeiras, porque isso tudo influencia, com certeza. Não, com certeza. Na verdade, no consultório a gente tem muito essa questão que a doutora Maria Luísa trouxe. Ana Luísa, desculpa. A criança é mais gordinha, mas os pais têm um olhar muito voltado assim, para as dificuldades que a criança está tendo, mas não veem o problema do excesso de peso, que a criança está mais gordinha, não tem essa preocupação muito grande, não. Você falou das escolas, como eu participo da movimentação de muitas escolas, existe sim uma preocupação muito grande de trabalhar hábitos alimentares, as escolas estão trabalhando com feiras, e existe sempre essa preocupação com a criança. Só que, na verdade, o que a gente vê? Associado a esses maus hábitos alimentares, a gente tem a questão da criança mais parada na frente da televisão, dos videogames. Então, eu falo assim que, contrariando o prognóstico, né, de que as novas tecnologias multiplicariam aí o acesso às informações, com certeza ajudam muito, mas
o que a gente vê é um número muito grande de crianças e adolescentes completamente apáticos diante da realidade. Eles vivem em função de jogos, às vezes almoçam no quarto, não têm horários. Os passeios da família são no shopping center, eles acabam corroborando para a praça de alimentação. Então, tem essa questão chama muita atenção no consultório. É verdade, com certeza, né? Porque realmente é a rotina da família, a dinâmica daquela família toda somada que contribui muitas vezes para essa obesidade. Letícia, alimentação, quais são as consequências dessa família que cada um come num lugar, que o filho come na frente da televisão, que ele come no quarto, sozinho, ou que vai sempre... Claro que você ir de vez em quando ao shopping, lá, comer um sanduíche, não tem problema, né? Aquela coisa de vez em quando, não pode ser a regra, tem que ser a exceção, né? Quais são as consequências desses hábitos alimentares ou esses hábitos familiares em relação à alimentação para as crianças? Eu costumo dizer que nós perdemos isso dos nossos avós, né? De colher uma fruta do pé, de descascar uma laranja, de preparar o nosso próprio sanduíche em casa, o nosso próprio suco. Então, na nossa vida corrida, as famílias estão acostumadas e preferem desembalar mais os alimentos. E as crianças muitas vezes não conhecem o que é uma cebola. Você mostra uma batata in natura e uma batata frita, ela só identifica a batata frita. De saquinho. Então, a gente está perdendo isso com o alimento de verdade. E as consequências são alarmantes, né? Os índices de obesidade e até de seletividade também alimentar, a criança que não consegue comer, são enormes no consultório. A maior parte das famílias chega desesperada e, às vezes, o tratamento é regredir, ir lá para a vida do interior, né? Pisar numa grama e colher sua própria fruta, sentir um cheiro de um alimento. Eu acho que isso traz memória afetiva com o alimento de verdade e dá prazer. Com certeza, quando você utiliza todos os sentidos, né? Coloca todos os sentidos, envolve todos os sentidos nas experiências, nas experiências sensoriais, elas vão marcar para sempre. A gente tem alguns dados ali, umas artes com os dados sobre a questão da obesidade infantil. Vamos ver? Acima do peso. Crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. Oi? 5 e 10, porque está muito longe. Eu estou conseguindo enxergar, mas está muito longe. Em 10 anos, salta de 220 para 268? 68 milhões. Eu tenho aqui. Peraí, eu tenho aqui. Não tem aqui. Tá, não. Ele vai trazer o monitor mais para perto. Bom, mas é isso que falei, tá certo, né? De 220 para 268 milhões de crianças de 6 a 17 anos. Em apenas uma década. Em apenas uma década. Quer dizer, a gente importou os maus hábitos americanos, né? A gente sabe que o americano ele tem já há muitos anos esse hábito de comer dentro do carro, de passar no drive-thru, que veio de lá. Essa questão de comer dentro do carro e de assistir televisão comendo, do fast food, tudo veio de lá. Né? A gente tem muitas coisas boas que vieram de lá. As embalagens grandes, né? As embalagens tudo grandes, muito grande. Tudo veio de lá. Tudo enorme. Tudo você vê, come uma pipoca pequena nos Estados Unidos, vem 3 quilos de pipoca. O povo tem mania de grandeza, né? Mas e aí, doutora Ana Luísa, quais são as consequências da obesidade na saúde da criança? Então, fora as complicações assim, emocionais, né, que essa criança vai sofrer, sociais e na escola, né, sofrer muitas vezes bullying, a gente pode ainda bem cedo encontrar crianças com níveis elevados de pressão arterial e especialmente dos triglicéridos e do colesterol. Algumas crianças vão também desenvolver aumento de glicemia. E isso já vai levantar aí uma questão de um risco aumentado para diabetes num futuro bem próximo, muito mais próximo do que o idoso e o adulto, que a gente fica achando que são o público que o diabetes mais ataca, né? Mas nos Estados Unidos e em países em que a gente tem um índice grande de obesos, a gente tem casos de diabetes tipo 2, né? Que é muito mais prevalente no adulto, aparecendo em adolescentes e às vezes até em crianças.
Então, a gente tem risco aí de diabetes, hipertensão, né? Problemas articulares, né? Dor nos joelhos, nos tornozelos. A gente pode ter aumento de incidência de esteatose hepática, né? Acúmulo de gordura hepática com possível até hepatite, né? Olha, já na criança já tem na criança detectado isso. Exatamente. Então, a gente tem que pensar que não é excesso de fofura, a gente tem que pensar com um olhar mais crítico em relação ao que está acontecendo, né, com aquela criança e lembrar que é o adulto quem compra, quem prepara e quem coloca comida dentro de casa. Sim. A criança, ela não vai ao supermercado, ela não escolhe os produtos, né, que vão ser preparados, o cardápio, muitas vezes ela pode até falar o que ela gosta, mas quem vai fazer é o adulto. Então, uma dica aí para a gente pensar nisso em casa. Não, com certeza. Sempre que a gente fala sobre isso aqui no programa, todos os profissionais, né, falam exatamente como você em relação a isso, né? E todo mundo sabe disso. As pessoas sabem, os pais sabem disso, que são eles que escolhem. Exatamente. E por que tanta dificuldade em mudar esses hábitos? Meninas, vocês três fiquem à vontade, né? A doutora Ana Luísa acabou de falar, mas vocês... Por que tanta dificuldade em mudar hábito? Porque a gente sabe que mudar não é fácil. A gente sabe que alimentação saudável, passar a descascar em vez de abrir um saquinho, dá mais trabalho. É porque a gente está vivendo uma geração de tudo para ontem, de tudo rápido, de falta dessa coisa que a gente tinha antigamente, né? De trabalhar mais mesmo, porque não é fácil, dá trabalho. Por isso também e por quais outros motivos? Mas eu acho que tem uma mídia também. Os meninos assistem muito vídeo, muito YouTube, e o tempo inteiro é um apelo para esse tipo de consumo. E a criança que ela não consome, ela fica com aquela impressão, ela fica como se fosse uma falta. Ela desenvolve um problema que é o da falta mesmo, como se ela tivesse limitada a ter o acesso àquilo ali, como se fosse a melhor coisa do mundo. E educar não é fácil, né? Eu acho que a alimentação nada mais é do que aprendizado e educação. Então, quando nós estamos educando nossos filhos, a gente testa nossos próprios limites o tempo inteiro. E isso reflete no exemplo que você disse mais cedo, né, no ter que fazer. Eu não preciso só impor para o meu filho, eu preciso fazer por mim, né? Cuidar de mim para eu poder cuidar dele. E aí eu acho que engloba isso. O comportamento alimentar, ele vem de uma educação. Às vezes o meu filho chora querendo um alimento, eu falo, toma. Em vez de olhar no olho dele e entender por que você está chorando, é fome demais que você tem. Com esse alimento fácil, você não vai ficar alimentado e nutrido. Vamos conversar? Vamos entender? Vamos provar? Né? A gente não tem paciência para educar muitas vezes. E a alimentação é aprendizado. Sim, com certeza. E a gente sabe que realmente esses pais de hoje em dia, dessa geração, né, eles também vêm dessa questão de tecnologia, eles estão muito ligados à tecnologia, eles estão muito tempo em celular, eles estão muito tempo, né, nas redes sociais e não sobra tempo, nem atenção e nem cuidado para os filhos. Infelizmente é uma realidade, a gente vê isso muitas vezes ao nosso lado, né? E a nossa responsabilidade como pai e mãe é muito grande. Né? É muito grande, porque a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física dos nossos filhos estão ali nas nossas mãos. A não ser que aconteça uma outra coisa, mas o que depende de nós, né? Nós temos que fazer o máximo possível. A gente tem outra arte com os dados também sobre obesidade. Vamos ver, mais dados. Obesidade e sobrepeso, 10% das meninas, 13% dos meninos, entre 5 e 19 anos. Quer dizer que os meninos estão um pouco mais acima, uma quantidade um pouco maior, né? Foi detectada nos meninos. E aí, tem alguma explicação, doutora Ana Luísa, por que os meninos estão com um nível um pouco acima? Então, a gente tem que ver os dados da pesquisa, né? Se a amostragem era semelhante em termos de meninos e meninas, né? Porque não tem nenhum fator, assim, que diz que o sexo masculino tem um fator hormonal, alguma coisa que faz com que eles sejam mais propensos à obesidade, não, sabe? Agora, uma coisa, lembrando nessa população que engloba os adolescentes, né, é que a recomendação atual é que a gente não gaste mais que 2 horas por dia com atividades sedentárias que não sejam acadêmicas, né? Então, se a criança já fica na escola, sentado, o adolescente, né, na escola, e já é uma atividade muitas vezes sedentária durante um grande período de tempo. Então, em casa, contando tudo que ele faz que é considerado sedentário,
no máximo 2 horas. Eu imagino que muitos passem muito mais que 2 horas na internet fazendo alguma coisa que não seja relacionada aos estudos, né? Com certeza. Então, nessa população de adolescentes e de crianças também a gente pensar sempre nisso, né? Em limitar um pouquinho esse tempo de tela, né? Tem muitos estudos hoje com várias populações de vários países. A recomendação é a gente limitar o tempo de tela e gastar mais tempo, às vezes, levando a criança para o sacolão para preparar um alimento, né? Para ter uma refeição em família, gastar um tempinho para preparar alguma coisa, em vez de a gente ficar lá vendo a comida, né, que não é tão saudável na internet e desejando estar ali comendo aquilo, né? Verdade. Mais uma vez a gente volta para os pais, né, para os responsáveis pelas crianças, pelos filhos, que é levar para fazer uma atividade física, à medida do possível, colocar num esporte, desde cedo. Às vezes os pais não têm esse hábito. E outra coisa, os pais hoje em dia têm que trabalhar muito, né? E às vezes eles deixam as crianças sozinhas em casa por 5 horas, 6 horas, e ela vai ficar ali, com certeza, na frente das telas, né? Eu acho que essa é a questão que mais vai impactar, né? Essa correria do dia a dia dos pais. Em relação às telas, eu acho que vale lembrar que enquanto a criança está assistindo, ou o adulto, uma televisão com um pacote de biscoito, ele come muito mais do que ele deveria e muito mais do que ele gostaria assistindo. Além de, na televisão, ter as propagandas, né, que causam mais estímulos nos chocolates, nos produtos industrializados, e da criança estar sentada sem fazer nenhuma atividade. E de causar mais estresse. O tédio que a tela causa, os neuropsiquiatras já associam à ansiedade e aos novos problemas psicológicos dessa nova geração. É um assunto que a gente poderia falar há muito, muito tempo, né? Um assunto muito importante e muito, muito rico. Tem muitas questões para a gente falar. Eu acho que a gente volta no segundo bloco falar, Flavinha. Se der tempo, a gente no segundo bloco a gente volta a falar mais, porque eu quero saber também, doutora Ana Luísa, também da Celeste, sobre tratamentos também, né? Agora eu vou sequestrar a Letícia e nós vamos ali para o aparador, para a Letícia falar para a gente sobre 5 piores alimentos consumidos pelas crianças. Vamos lá, vamos ver. E vocês aproveitem, meninas. Fiquem à vontade que a gente tem alimentos de verdade nessa mesa aí, ó. Frutas maravilhosas, um queijinho branco, delícia. Nós vamos começar de lá ou daqui, Letícia? Podemos começar por aí? Por aqui, surpresa, gente. Quais serão, que rufem os tambores aí, ó. Quais serão os 5 piores alimentos que muitas vezes você tem na sua casa, você dá para os seus filhos, ou você que é adulto também consome aí diariamente, ou pelo menos várias vezes na semana, né, Letícia? E às vezes a gente nem imagina que são vilões, né? Alguns desses alimentos que estão aqui aparentam ser alimentos para criança. E, na verdade, não são. São os que vão causar aí todas essas doenças crônicas, a obesidade, se consumidos em excesso e com grande frequência. Eu preparei alimentos que a gente usa, que as famílias usam nos lanches, porque eu acho que é a maior dificuldade das famílias, como mandar lanche para a escola, o que eu mando, e aí eu vou no mais fácil. Sim. Então, eu separei esses alimentos. Então, vamos lá, pode ir? Vamos lá? Vamos lá, não tem tambores, então já tem tambores mesmo. Primeiro alimento. Ah, tá vendo? É o achocolatado. O achocolatado, começou por ele. O que ele tem que não é legal para as crianças? O achocolatado, ele tem uma questão que a gente acha que nos rótulos dizem tem cálcio, tem ferro, tem vitaminas. E por trás dele, o que tem? Tem realçadores de sabores, tem muito açúcar. Tudo isso vai, primeiro, causar pico glicêmico na criança, vai inibir a absorção dessas vitaminas que ele propõe, né? E vai atrapalhar o paladar, né? Uma criança que come alimentos com realçadores de sabores, muitos produtos químicos, ela tende a gostar menos dos alimentos naturais e saudáveis. Então, esse é o grande problema do achocolatado. E tem gente que toma todo dia, 3 vezes por dia. E copões enormes. Copões, mamadeiras enormes, né? Dá uma falsa sensação de saciedade, né? E não nutre de jeito nenhum. Então, também tem a dica, a gente pode usar o leite com o cacau 100% e adoçar com uma fruta, ou colocar uma açúcar em casa, em pouquinha quantidade mesmo, açúcar legal. Açúcar a gente já mascavo. Exatamente. Aí a gente já melhora esse achocolatado. O cacau é um ótimo alimento. Verdade. Se bater com uma banana, né? Bater com morango, com abacate, né? E aí a gente vai aumentando
esses nutrientes, com um pouquinho de aveia. O quanto antes, melhor para ele se acostumar ao paladar, né? Exatamente. Dá para fazer a transição. Ah, meu filho é viciado, ele não aceita o chocolate 100% cacau. Então, a gente vai fazendo a transição, vai mudando aos poucos, né? Coloca num pote lá o achocolatado com o chocolate, metade, metade, e vai aumentando o 100% cacau e diminuindo o achocolatado gradativamente para lapidar o paladar mesmo da criança. Boa ideia, boa ideia. Ou utiliza o meio amargo, depois até chegar... porque a criança tem que aceitar, né? Não adianta a gente impor uma coisa que ela não vai aceitar. Vamos para o segundo, então. O segundo são as bebidas açucaradas. Eu separei os refrigerantes, que muitas famílias ainda usam como forma de matar a sede das crianças mesmo. Não tem nada de nutritivo. Nada. Nada, nada, nada. Tem o sem açúcar, que também vão atrapalhar a absorção dos nutrientes. A gente tem que pensar que as crianças estão em fase de crescimento. Então, todo nutriente que ela recebe tem que ser bem absorvido. Sim. Então, mesmo o adoçante que é... O refrigerante que é adoçado com adoçante, ele atrapalha a absorção desses nutrientes. E o suco de pozinho. Que é pior ainda, né? Os de lata e os de pó, né? Eu nem sei o que é suco de pozinho, pra falar a verdade. É só composto químico, não tem nada de vitamina. Então, assim, ele de verdade não serve para nada, 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 nada. As duas bebidas. Então, gente, olha, e lembrando que às vezes você vai comprar um suco de pozinho, ele é barato. E aí muitas famílias vão falar assim, vou dar um suco pro meu filho e tal, e esse tem um preço bom. Mas se você for comparar, você compra limão, não é que você dê limonada todo dia pro seu filho, né? Você vai gastar o mesmo tanto, mas você vai ter saúde. O limão, né, é maravilhoso, vitamina C, bate um suco na hora. Delicioso, né? né? Delicioso. Dá mais trabalho? Dá, mas é o que a gente está falando ali. Dá um pouquinho mais de trabalho, nem tão mais trabalho assim, né, Letícia? Você fazer, nem que seja espremer um suco, um limão na hora, um pouquinho só de açúcar, esse açúcar bom, né? Então, assim, não é um bicho de sete cabeças e acostumar até tomar com cada vez menos açúcar, né? E eu acho que as frutas são isso, né? Tem frutas muito baratas na época da safra delas. Então, mas que nem precisa de açúcar, né? Isso, e dá para usar, assim, uma água aromatizada também. Não precisa a gente pensar sempre que quando estivermos com sede, temos que beber bebidas saborosas. Pode beber água. Água é um alimento... Um alimento não, é um produto maravilhoso para nutrir todo o nosso corpo, né? Essencial. Ela que vai integrar tudo que está acontecendo no nosso corpo. E essa hidratação com a água, ela ajuda na digestão, ela ajuda em tudo, né? Ajuda na queima de gordura, nos exercícios físicos, na recuperação. Na excreção, né? Quer dizer, a pessoa que às vezes tem dificuldade, tem gente que fala assim, eu retenho muito líquido e tal, mas peraí, como é que está a sua ingestão de líquidos? As minhas filhas, eu mandava todos os dias no lanche para elas uma garrafinha de suco e uma garrafinha de água. Agora eu parei, eu só mando água. Não mando mais suco. E elas adaptaram super bem. Super bem. Elas tomam suco na hora do almoço, a gente bate um suco natural, elas tomam e na escola elas não levam mais suco. Uma vez de 15 em 15 dias, às vezes dependendo do que vai levar, elas levam um suco que tem que ser natural de preferência, né? Ou aquele de uva integral, pode ser aquele suco de uva integral. Sim, é uma boa opção. Uma opção rápida, né? 1 minuto, meu Deus. Vamos correr, nós nem... Vamos. Pro intervalo. Então depois a gente... eu tô correndo. Vamos pro próximo? Vamos. Salsicha! Essa aqui também é uma vilã. Gente, alguma vez na vida de vocês já leram os ingredientes que tem numa salsicha? É terrível, né? Tem nomes que a gente não sabe de onde vieram, assim. Então, a salsicha, ela tem muito corante, muita gordura, carnes que não vão nutrir. Então, não é uma boa fonte de proteína. Então, ela deve ser banida mesmo. A gente pensa que é um bom lanche também e... Nada. Pãozinho e nem com de vez queijo. em quando, muito de vez em quando, é melhor De vez banir. em quando eu vou no aniversário. Eu acho que essas coisas a gente não traz pra nossa casa. Sim. A gente come fora de casa, né? Então, quando eu como fora de casa, eu vou comer o quê? Um cachorro-quente? 1,5? Se eu levar pra casa, eu vou comer quantos? Vou comer 1,5 agora, daqui a pouco mais um. Então, a gente não leva pra casa. E a salsicha eu trouxe pra representar todos os embutidos. Então, os salames, os presuntos, tudo isso tem muito sódio, atrapalha muito a pressão arterial e ajuda no desenvolvimento de obesidade. Sim, gente, então é muito sério, né? Olha lá o tanto de mudança que você tem que fazer aí na sua casa, hein? Ai, meu Deus do céu, salsicha também é outro produto barato. Então, a gente já tem que começar por aí também, né, Letícia? Tudo que é muito bom, infelizmente, não consegue ser muito barato.
Por causa do tempo de prateleira, por causa do tanto de conservante. Exatamente. Por que ele vai ficar tanto tempo? Outro dia eu ganhei um bolo, ela até teve aqui no programa, Andréia Cruz, um beijo, e o bolo de banana sem açúcar, maravilhoso. Eu ganhei na quinta-feira, sexta-feira quis comer o bolo, esqueci de pôr o pão na geladeira, já tinha estragado. Por quê? Tudo natural, tudo tão natural que eu esqueci de guardar na geladeira e ele estragou. Então, quanto mais o negócio fica lá, ó, na geladeira, ou principalmente fora da geladeira, na prateleira, quanto mais tempo, mais conservante, mais sódio. Então, agora vamos para as batatinhas. A queridinha do povo. Riquíssima em colesterol, gordura saturada, sódio, tudo que é uma bomba para a saúde, né? Então, a batatinha e a pipoca de micro-ondas. Ah, a pipoca tá escondida aí. Tá aqui, não, tá a de escrito aí. micro-ondas. Isso. A gente deve banir e optar pelas opções caseiras. Então, dá para assar a batata em casa, no formato de chips. Dá para fazer a pipoca na panela, igual nossas avós faziam. Então, essas são as sugestões. Bom demais. E, na verdade, dá para fazer até no micro-ondas também. Coloca no pratinho. Com água. Minha mãe faz, até no saco de pão ela já fez, coloca o milho lá normal, sem nada. É mesmo? E depois que tá pronto, joga um azeitezinho, fica uma delícia a pipoca dela. Mãe, ótima beijo dica. pra você, maravilhosa. Minha mãe é a vovó que fazia pipoca na panela, mas que também faz o micro-ondas, né? Moderna. Moderníssima. Pipoca saudável, quando você tá com pressa. A panela é uma delícia também, né? Claro, você fazer aquele barulho, aquela coisa que a gente tava falando da memória, né? A criança lembrar daquele barulho da pipoca estourando. Bom demais. Exatamente. E o último... E desculpa, Letícia, só voltar que isso aqui, né, gente? Os salgadinhos de saquinho, que as pessoas... É muito fácil, né? Todas as crianças gostam. Então, a gente tem que realmente, assim... Não tem nada de nutritivo. Evitar totalmente. Né? E, em último lugar, eu coloquei os biscoitos recheados e aqueles bolinhos de personagem, sabe? Que conquistam pelo personagem, a criança fica louca no supermercado por eles. E é tão mais fácil e tão mais nutritivo fazer em casa, né? Uns cookies, uns bolinhos em formato de cupcake. Sim. E dá para fazer com massa integral, acrescentar frutas, acrescentar aveia, castanhas, isso. Então, isso aqui é uma bomba para a saúde também, muita gordura, muito açúcar e mais nada. Sódio também, né? Esses biscoitos recheados também tem, não tem? Tem sim. Conservantes e corantes. Isso. Bom, gente, então aí, pelo menos os 5 principais vilões você já sabe, né? Tente eliminar aí da sua rotina familiar alimentar. A gente vai assistir agora um VT que fala como mudar a sua rotina, reestruturar alguns hábitos para combater a obesidade infantil. É isso mesmo, Gabi? Olá, Márcia. Pois é, realmente a obesidade infantil é um assunto muito sério e a gente precisa sim falar sobre isso. Mas além da alimentação, a atividade física também é uma forte aliada, né, no combate a esse problema. Por isso, hoje eu vim conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Viva a Rua, que foi criado pelo professor Rafael Oliveira. Vem comigo. A atividade física era um grande aliado no combate à obesidade infantil, na medida em que a gente tira as crianças da frente do celular, a gente tira as crianças da frente do videogame, da televisão, do computador e bota o corpo para movimentar, queimar calorias, né? A gente fala com eles muito sobre alimentação saudável, que quanto mais a alimentação deles forem saudável, mais eles vão ter o desempenho deles aumentado, então vão conseguir pular mais alto, correr mais rápido, vão ser muito mais espertos. Então a gente trabalha a questão da alimentação junto com a atividade física. A ideia de criar esse projeto surgiu justamente vendo algumas outras crianças praticando atividade física e muitas vezes se frustrando, né? Às vezes a criança ia começar a jogar um futebol porque o professor de educação física propunha futebol, mas o problema é que ela não sabia chutar a bola, o problema é que ela não sabia ainda nem correr. O padrão de movimento de corrida dela não era correto, então a criança tropeça na própria perna, né? A criança vai participar de uns jogos de estafeta ou corrida, alguma coisa desse tipo, ela não consegue correr, ela ainda não tem pré-requisitos para pular corretamente, então isso vai acabando com a autoestima da criança, né? A ideia então é que a gente desenvolva aqui esses pré-requisitos.
Aqui o que a gente tem é o projeto Viva a Rua e o Viva a Rua Baby. O que acontece no Viva a Rua Baby é que a gente vai trabalhando com as crianças pré-requisitos para que elas possam chegar na aula de educação física e ter um desempenho melhor, para que elas possam chegar numa festa de aniversário e não ficar escondido atrás da mãe porque não consegue subir no brinquedo, não consegue jogar uma partida de futebol. Então é muito importante que a criança, antes às vezes de chegar na idade um pouco mais avançada, ela tem alguns pré-requisitos. É muito importante, né, que a criança consiga desenvolver movimentos básicos, como saltar, correr, arremessar. E aí a gente tem lá embaixo, para a turma maior, o Viva a Rua mesmo. Então, onde eles vão brincar de queimada, mamãezinha da rua, amarelinha, vão jogar futebol de golzinho de chinelo, igual a gente jogava na rua, vão aprender a fazer papagaio, vão descobrir o que é um carrinho de rolimã. Então, esse Viva a Rua aqui prepara para o outro Viva a Rua lá embaixo da criançada maior. Bom demais, sempre essa atividade. E eu nasci no interior, então eu tive uma infância maravilhosa de tudo aquilo que ele falou lá, carrinho de rolimã, e pique-esconde, pique isso, pique aquilo. Nem chamava pique, chamava pegador, né, na minha época. Botar as crianças para exercitar mesmo, né? E os pais têm que ser exemplo, senão não adianta, né? O pai tá lá no sofá só vendo televisão, vendo internet, e tem que brincar, a saída, né? Não é fácil. Bom, a gente estava falando aqui, enquanto estava passando o VT também, sobre as mudanças de hábito que não são fáceis, né? Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você, doutora Ana Luísa, você, Celeste, também, dessem conselhos, mais conselhos que a gente já deu alguns, né? Na verdade, o tratamento seria uma reeducação alimentar e botar atividade física, né, doutora Ana Luísa? Sim, porque o tratamento medicamentoso, né, os medicamentos, eles não são liberados para crianças, né? Então, a gente não tem nenhum medicamento seguro, ao contrário do que muita gente imagina que existe um remedinho mais fraquinho para criança. A gente não tem. Então, são mudanças de estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, hábitos saudáveis, né? Inserir toda a família, os cuidadores, os adultos, todos os cuidadores nessa prática da alimentação e dos hábitos saudáveis. Porque às vezes a criança passa um tempo com um familiar e quando vai para a casa de um outro, lá é tudo diferente. É verdade. Então, a criança fica confusa. Faz mal? Por que eu estou comendo aqui? Né? Então, os avós, os tios, né? As pessoas que cuidam. Dar muito chocolate, Isso. os avós, manerem avós, manerem vovós. Negociem, a gente vai comer um pedacinho, vai ser só no domingo, para não ficar sem, mas também não liberar tudo. É verdade. Né? E hoje em dia também as estruturas familiares são muito diferentes. Às vezes a criança passa um tempo com o pai, que às vezes está separado, passa um tempo na casa do pai, um tempo na casa da mãe. E é bom que eles conversem, né? Que eles conversem entre si, combinem o melhor para o filho, o melhor para a criança, pensando no melhor para a criança. E vale lembrar também que às vezes a gente espera que a criança mude, mas quem precisa mudar é a família. Então, o meu filho está gordinho, a minha filha está gordinha, não adianta eu querer mudar a alimentação dele se eu não mudo a minha. Sim. Eu não posso cobrar que ele brinque, que ele faça atividades físicas se eu fico no WhatsApp o dia inteiro. Se eu estou sentada com o telefone na mão e eu não me disponho a fazer um jogo de tabuleiro com ele. A gente tem essa queixa no consultório. Às vezes eu mando um jogo para casa, a criança retorna com o jogo porque ela não teve com quem brincar. Então, assim, a melhor companhia é a telinha mesmo, porque não tem ninguém para poder jogar, para poder brincar. Então, o importante é que a família inteira mude. Sim, com certeza. E principalmente os pais que são os adultos, que são maduros, que são os responsáveis, né? A começar de nós. Bom, para você que perdeu o programa ao vivo na quarta-feira passada, a Mariela esteve aqui e falou um pouquinho mais sobre sua carreira e do seu programa Café com Mariela, que estreia amanhã aqui na Rede Super. E hoje ela vai te convidar para não perder essa estreia. Não é isso mesmo, Mariela? Obrigada por ter vindo. Márcia, obrigada. Eu que agradeço o convite. Isso. Super feliz, super ansiosa. Bom, ansiosa. É tão bom mudança, é tão bom uma novidade, não é? É uma bênção que Deus dá pra gente, a gente tem que aproveitar e eu estou muito feliz com isso. Com certeza. E tá aqui nessa casa. Rede Super mais muito uma vez, obrigada. né? Obrigada pela acolhida. Então amanhã, dia 8, 7 da noite até às 7h30, o Café com Mariela Parolini. De 7 a 7h30. Você já falou na quarta-feira passada, mas é bom que algumas pessoas podem não ter assistido. É um programa de entrevistas, né? Exatamente, é um programa de entrevistas. Nós vamos falar sempre de comunicação e oratória. Como as pessoas fizeram nas suas carreiras e nas suas vidas para chegar onde chegaram com a habilidade da oratória que elas têm.
escuta, um discurso diferenciado, uma atenção diferente às pessoas. Cada um já teve percalço, cada um já teve que superar alguma situação. Tem muita conversa gostosa. Que bom. E essa estreia com o governador? Com o governador de Minas, Romeu Zema. Exatamente. Vocês se conhecem de Araxá desde Exatamente. sempre, né? O meu marido é de Araxá e eu morei lá há 18 anos, né? Olha. Então já o conheço há algum tempo. Então a conversa foi muito gostosa, foi realmente tomando um café. Aquela conversa de café, falando do pai dele. Ele contou histórias da infância que nem eu sabia. Então vale a pena porque ficou muito gostoso. Não vamos perder, então. Terça-feira, 7 horas da noite até às 7h30. De 7 às 7h30. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Não vamos perder, vamos estar assistindo e com certeza vai ser muito enriquecedor. Obrigada. Viu? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.